Romanos capítulo 8, versículo 18, nos diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas sofrem, em que as pessoas vivem sem esperança, em que as pessoas têm suas perguntas a respeito de Deus, a respeito se Deus ainda é soberano ou se Deus até mesmo existe. Nessa palavra de Paulo em Romanos capítulo 8, Paulo nos leva a entender algo que é maravilhoso. A palavra de Deus diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Nós precisamos compreender que o mesmo Deus que nos salvou, que enviou seu Filho Jesus para morrer numa cruz, esse é o mesmo Deus que enquanto Jesus morria, a palavra de Deus em Isaías vai dizer que enquanto ele sofria em nosso lugar, agradou a Deus morrê-lo. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não há ninguém que tenha sofrido tanto como o Senhor Jesus Cristo sofreu antes da cruz e na cruz. Mas, depois de ter sofrido o que sofreu, irmãos, o Senhor Jesus, ele ao terceiro dia, ele ressuscitou para nos trazer uma mensagem maravilhosa de que na vida ou na morte nós estamos com Deus. De que o Senhor Deus, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos para nos dizer isso, que tudo está feito, está consumado. De que Deus, ele continua nos amando, por isso ele enviou o Senhor Jesus Cristo à cruz. Por isso o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo fazer a vontade do Pai. Por isso o Senhor Jesus veio nos resgatar. E ele veio fazer uma obra graciosa na nossa vida. Por isso o Senhor Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo como garantia, selo da nossa salvação e garantia também do consolo de Deus. Nesse texto que Paulo diz aqui à igreja dos Romanos, Paulo diz os sofrimentos do tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Na vinda do Senhor Jesus Cristo, nós entenderemos, irmãos, que tudo que nós passamos aqui não é comparado com aquilo que há de ser revelado em nós. Quando nós lemos esse texto mais à frente, no versículo 29, Paulo também diz, versículo 28, Paulo também diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus está usando todas as coisas para que nós sejamos conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Ele usa as coisas boas, mas ele também usa os nossos momentos de sofrimento. Ele está fazendo com que a gente passe pela água e pelo fogo, mas ele está lapidando a nossa vida. Então, por mais que nós passemos por esses dias difíceis, complicados, nós devemos entender isso também, que a palavra de Deus nos ensina. Que Deus, ele cuida de nós. Que Deus, ele tem o seu olhar maravilhoso, soberano, amoroso sobre a nossa vida. Que assim como Paulo também disse em 1 Coríntios, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Nós lemos também em Mateus capítulo 11, versículo 27, uma palavra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos, irmãos, nos agarrar a essas palavras do Senhor Jesus Cristo, as promessas de Deus. Nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo e entender que Ele continua sendo o mesmo Deus amoroso. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30 nos diz, esse é um chamado de Deus para a nossa vida nesses tempos
de angústia, de dor, de solidão, de dúvidas a respeito de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não se esqueça disso. Deus está usando todas as coisas para nos lapidar, para nos conformar à imagem do Senhor Jesus Cristo. Mas nós devemos entender, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo também disse: olha, venham a mim. Você está cansado, sobrecarregado, e eu posso lhe aliviar. Tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim você achará descanso para a vossa alma. Quantos de nós não precisamos nesses dias encontrar descanso para a nossa alma, achar descanso nos braços do Senhor Jesus? Então, meus irmãos, que nós entendamos que no meio de todo sofrimento, de tudo que nós passamos nessa vida, Deus está usando todas as coisas para nos conformar à imagem do Senhor Jesus Cristo, e que Ele sabe daquilo que nós passamos. Por isso, nós devemos orar sempre: Senhor, Tu és o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande por um vale de sombra e da morte, eu não temerei, porque eu sei que ali o Senhor estará comigo. Teu bordão e teu cajado é que me consolam. Senhor, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que Deus te guarde. Que a soberana graça de Deus esteja sobre a sua vida. Não esqueça sempre de orar, dizer: Deus, me ajude, eu preciso do Senhor, porque só o Senhor pode me ajudar nessas tempestades, porque o mal, Deus, faz com que minha vida fique agitada de um lado para o outro. Mas eu preciso, ó Deus, assim como Pedro orou nas últimas: Senhor, salva-me, Senhor, me ajude. Eu não tenho condições. Corra para os braços de Jesus, para os braços de Deus. Só em Cristo você terá descanso para a sua alma. Só em Cristo você achará, meu querido irmão, minha querida irmã, aquilo que você tanto necessita. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome do Senhor Jesus. Amém.